Vocês descobriram o Everton e o Diego Canabal para minha mesa para a gente falar sobre a transição da IANA. Está filmando. A princípio a gente não vai ter. Vou ver se a gente já projeta aqui alguma coisa. Nessa sessão de grupos especiais, acho que o meu talento é entrar com os jovens. Mas os jovens estão muito velhos. Jovem é um conceituando, quer dizer. Quem assume o senso? Não, o Everton é o. Jovem A gente conversou com ele. A corte de explicação não é possível. Isso é da transição. Eu vou falar a história. E aí o Everton vai. Vamos lá, então. Pode começar. Bom, Everton, você vem para cá, né? Bom, eu vou conversar então. Quer dizer, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre a transição IANA. Essa é a primeira palestra da manhã e o importante seria ter uma discussão a respeito. Isso deveria, talvez, ser colocado primeiro em termos históricos, até para a gente entender o que era a IANA e o que motivou essa necessidade de transição ou não, sim, e depois os passos que foram dados recentemente. Os passos que foram dados recentemente começam, na verdade, quando a NTIA, em janeiro, fevereiro de 2014, decidiu que não ia mais renovar o contrato. Então, eu vou fazer um resumo histórico do meu lado aí, porque tudo isso aqui tem viés pessoal e a minha versão pode ter outras versões, mas de qualquer forma eu contarei a minha parte. Bom, o fato é o seguinte, desde começa a se desenvolver o projeto ARPANET dos internet, havia necessidade de documentar os passos que estavam sendo feitos, documentar as decisões que estavam sendo tomadas, etc. e tal. E isso, na época, era um grupo de indivíduos, né? Não havia uma grande institucionalização disso, eram indivíduos envolvidos no processo. E como lembra daquela fotografia antiga, onde estava o Vint Cerf, o Steve Crocker e o John Postel, esses três especificamente vieram da mesma universidade, da mesma região de Santa Mônica, lá de Los Angeles, da mesma região física, inclusive. Então, eram colegas de classe, o Crocker e o Cerf. Então, esse pessoal estava envolvido no desenvolvimento da ARPANET. E aí eu faria um comentário que já fiz outras vezes, só para deixar claro. Quer dizer, todo esse desenvolvimento foi um desenvolvimento feito de uma forma muito aberta e com um espírito muito libertário, mesmo que, e é verdade, o governo tenha vindo do departamento, o dinheiro tenha vindo do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O dinheiro era militar, mas o pessoal envolvido era o pessoal típico da costa oeste dos anos 70, o pessoal contra a cultura, etc. E tal. Então, isso de alguma forma se reflete no que foi desenvolvido em termos de conceito, uma rede sem controle central, uma rede distribuída, uma rede cooperativa. Então, nessa história de rede cooperativa, quem assumiu a caneta para escrever as coisas que estavam acontecendo foi o John Postel. As primeiras anotações de quem entrava na sala, quem ligava o computador, quem saía, quer dizer, o log daquilo era ele que fazia. Ele também ganhou a função de ser o RFC Editor, quer dizer, RFC são os documentos que são gerados para depois serem transformados em boas práticas, padrões, ou ficarem só como informação histórica. Ele escrevia isso. Tanto é verdade que todo mundo sabe quem escreveu TCP/IP foi o Vint Cerf e o Bob Kahn, mas os RFCs standard do IP, do TCP e do UDP estão em nome do Postel. Não porque ele tenha escrito aquilo, mas porque ele documentou. O RFC foi ele que escreveu a partir do desenvolvimento do Cerf e do Bob Kahn. Então, ele ganhou essa função de documentar o que estava sendo feito. Certamente, quando se começa a distribuir números IP, alguém tem que anotar que número foi entregue para quem. Quando começa a migrar o sistema de nomes antigo para o sistema DNS, tem que anotar quem está cuidando de qual domínio de nível mais alto. Então, essas funções acabaram sendo atribuídas a ele, ele assumiu essas funções, e essa instituição que cresceu ao redor dele, que era ele mais um ou dois, passou a se chamar IANA, Internet Assigned Numbers Authority, quer dizer, a autoridade de números atribuídos da ICANN,
e lá estavam então as portas, dizia a porta 25, a porta SMTP, e está escrito em algum lugar, e quem escrevia isso era Iana, que tipo de caracteres especiais você pode usar, além do ASCII, e cada um anotava essas coisas e colocava na base do Costel. Então, essa era a função original, e aí tem 3 ou 4 coisas que eu vou falar rapidamente, que geraram, digamos, uma certa tensão e geraram uma transição, e essa transição é que acaba levando ao que nós estamos discutindo hoje. O primeiro ponto de tensão foi, evidentemente, o começo da internet mais comercial. Então, até 94, quem registrava nomes dos domínios americanos, como .net, .org, .int, .gov, .edu, etc., era o Internic, que era um negócio financiado pela National Science Foundation, e não cobrava pelo registro, como também nós aqui no BERA, desde 89, quando ganhamos o BERA, não cobrávamos pelo registro de nomes debaixo do BERA. Mais do que não cobrar, eles assumiam que aqueles nomes eram basicamente americanos, e se algum brasileiro fosse pedir para registrar alguma coisa debaixo de com, o Internet queria, olha, você se dirija lá ao pessoal da FAPESP, na época que operava isso, porque você é do Brasil, aqui a gente está registrando norte-americanos, etc. Então, essa é a origem do que depois viraram genéricos, na época eram domínios norte-americanos, mas em 95, a National Science Foundation encerrou esse processo do Internic e passou, então, a repassar esse processo de registro de nomes a uma empresa que foi incubada lá, Network Solutions. Ela ganhou 3 domínios, ganhou com o .net e o .org para operar os 3, e com isso ela resolveu estabelecer, evidentemente tem que se autossustentar, uma taxa de $50 no registro, $50 por ano. Isso aconteceu em 95, no Brasil nós tiramos a mesma decisão em 97, o BR também passou a ser cobrado para poder financiar as atividades do registro e depois as atividades do CGI. E isso nos Estados Unidos gerou uma certa tensão de cara, porque o pessoal, tipo Postel e outros, achavam que tinha sido feita uma concentração, que esse pessoal ia fazer um monte de recursos sozinho, ia ser uma espécie de monopólio naquela área. Isso gerou uma tensão complicada. E essa tensão, o Postel, o Vint e outros criaram um negócio chamado Internet Ad Hoc Committee para tentar resolver, de alguma forma, diluir essa tensão. Ao mesmo tempo que começou a se cobrar, os domínios com .net e .org viraram globais, no sentido que se você pagar, você registra, e ninguém pergunta se é americano ou não, deixaram de ser domínios norte-americanos, ao contrário do Gov, do Edu, do Mil, que continuaram americanos. Por uma boa sorte, só abrindo parênteses, o .org foi usado para sustentar a ESOP internacional, então o .org hoje é tocado pela Public Interest Registry, cujo recurso é carreado para a ESOP, então ele saiu da cesta da Network Solutions, que foi depois comprada pela VeriSign. Mas o fato é que essa foi a primeira tensão. Eu me lembro que o Internet Ad Hoc Committee tentou algumas soluções do tipo, que tal dividirmos a base de domínios com o .net e .org em pedaços, que tal criarmos outros domínios, na época tinha propostos mais sérios para poder competir na área, porque senão esse pessoal vai estar sozinho. Isso. E a última que acabou funcionando foi dizer, não, vamos dividir isso em 2 fases, a fase do registry e a fase do registrar. Então, o registrar é o cara que faz a publicação do DNS e o registrar é uma interface com o usuário final, onde tem os dados do cartão de crédito, os dados do endereço, etc. E isso valeu, então, até hoje, os genéricos. Tem que ter uma divisão entre registrar e registrar. Aí quem tem uma discussão a respeito de, um caso muito pequeno, poder unificar isso ou não, mas a ideia original é essa, e os genéricos que passaram a ser criados, e hoje temos uns 2000, nascem com um contrato com a ICANN e nascem com a obrigação de seguir um contrato, ao contrário dos country codes como o BER, o CL, o DE, que existiam antes do ICANN. Bom, esse então é uma das fontes de tensão. A segunda fonte de tensão, e vou ser rápido para não prolongar muito, ficou claro para o governo americano que isso não era mais uma rede puramente acadêmica, então não tinha nem muito sentido ser ainda sustentada pelo dinheiro do Departamento de Defesa, mas seria claramente óbvio que o Departamento de Comércio passasse a se envolver nisso. Então, a primeira coisa que foi feita foi começar uma discussão a respeito de se a rede do jeito que estava era suficientemente sólida para suportar iniciativas comerciais, investimento de milhares de milhões de dólares em coisas que podiam ser importantes. Então, como é que você vai dar confiança a um empreendedor num treco que é feito com os acadêmicos na Universidade de Southern California, sem muita garantia? O primeiro ponto que foi notado pelo Ira Magaziner, que era o assessor de informática do Clinton, é que essa rede se baseava em servidores raiz, onde estavam esses nomes,
e precisava garantir de alguma forma que os servidores raiz fossem confiáveis, que eu pudesse fazer meu negócio sabendo que meu nome ia ser sempre resolvido, etc. E tal. E procurou o Postel, que na época também tocava essa parte, para saber como é que faria para gerar um contrato com os servidores raiz, operadores dos servidores raiz, que tinha 13 na época, 2 na Europa, 1 na Ásia, Japão, os outros nos Estados Unidos. E o Postel disse que não precisava nada disso, que esse pessoal trabalhava no espírito de colaboração original, etc. E tal. E houve uma certa, digamos, discussão a respeito se precisava ou não formalizar isso. E o Postel, em fevereiro de 98, para mostrar que não precisava nada disso, mandou um e-mail para todos os operadores. Na verdade, foi o Paul Vix que mandou o e-mail, eu descobri isso conversando com ele, mas ele trabalhava com o Postel, pedindo para mudar, então, do A para o B como cópia da raiz. Então, a raiz, que era a cópia do A, todo mundo copiava o A, passou a copiar o B, que era a máquina da sala do Postel. E isso foi imediatamente atendido pelos operadores raiz que confiavam no Postel, era uma relação de confiança, e deu uma enorme tensão para o governo americano, porque o A era operado pela Network Solutions, que estava com o contrato com o Network, hoje está pela VeriSign, e o Postel tinha tirado da mão dessa companhia a raiz e mudado para o B, e o pessoal tinha atendido, exceto 4 operadores que eram do governo americano, os demais todos atenderam e mudaram para o B. Isso deu uma atenção razoável, houve uma iniciativa de fazer uma intervenção no estado de Santa Califórnia, isso ia dar um problema com os diabos. E aí o governo então publicou um paper chamado Green Paper, que depois foi dado à discussão pública e gerou o White Paper, que era como se fazer a migração do esquema original do DNS operado pelos acadêmicos para um novo DNS privado e multissetorial operado pela comunidade, seja lá o que for a comunidade. Então isso aí foi o movimento de 98 e termina com então a ideia de fazer um bid, uma licitação de quem seria o cara que ia assumir essa função de nomes e números da Ariana, e quem assume, como todo mundo sabe, foi o Aiken. O Aiken fez lá uma proposta em setembro de 98, provavelmente foi adjudicado ao Aiken essa função, então a Aiken iria assumir essa função que o Postel fazia, que a Ariana fazia, e para garantir que se continuaria de uma forma sábia e sensata, como o Postel sempre fazia, era claro, entre todos, que o Postel seria o CTO dessa nova organização, e, portanto, tudo continuaria como sempre foi, e tivemos na primeira reunião do ICANN, todo mundo. Nessa altura, o Postel tinha sido internado em tempo cardíaco, ia trocar uma válvula, mas todo mundo achava que era normal. Mas o fato é que a troca de válvula não deu certo e o Postel morreu 15 dias depois da transferência para a ICANN das funções da IAN. E isso também parecia razoavelmente em ordem no final de 98, só que com essa posição vaga, houve um certo titubeio aí, ninguém sabia o que ia acontecer, deixar de acontecer. E o fato é que o governo americano, então, achou que a coisa era meio perigosa, de repente alguém podia mexer na raiz, de repente alguém podia enfiar dados que ninguém soubesse o que eram. Essa é a minha versão das coisas. E em janeiro de 2000, quer dizer, um ano depois, porque foi em outubro que ele morreu, eles resolveram separar da transferência para o ICANN um pedaço de ano. Disseram, olha, vocês continuam fazendo aí o que tem que fazer, peso, diabo, mas se vocês mexerem na raiz, nós do NTIA, do Departamento de Comércio, queremos avalizar qualquer mexida na raiz. Então, isso a priori foi considerado uma segurança para evitar que acontecessem coisas estranhas e tal, mas em breve fica bastante incômodo que qualquer alteração que se queira fazer na raiz precise do aval de um específico governo, quando na verdade não era para ser assim. Nunca houve nenhuma interferência, quer dizer, sempre foi dado o aval necessário, todas as trocas foram feitas, nenhum governo especificamente, nenhuma região, nenhum território foi vetado ou boicotado nesse processo, mas sempre havia aí uma espada de Damocles aí sobre a cabeça de todo mundo que podia um dia acontecer alguma coisa. Esse contrato de 2000 era de 3 anos, ele foi sendo renovado a cada 3 anos e foi gerando, evidentemente, reações e agendas mundialmente contra esse contrato, era um problema, etc. E aí, já indo para o final, depois de N renovações, houve uma denúncia formal da comunidade técnica, o ISTAT de Montevideo, em 2013, disse que isso não podia continuar. Em 2014, o governo americano disse que queria, de fato, parar com esse negócio. Foi a Net Mundial, escreveu isso no caminho, no mapa do caminho,
de propostas para a internacionalização da gestão na internet. E, finalmente, agora, 2 anos depois de um processo razoavelmente traumático, aquilo que devia ter sido feito em 98, terminou, quer dizer, o governo americano parou de assinar as alterações da raiz, que passaram a ser agora algo dentro do ICANN, mas, evidentemente, com todos os efeitos colaterais, todas as sequelas, né, de 18 anos de processo, sempre gera uma porção de sequelas, e aí é isso que nós vamos debater nessa mesa, problemas de accountability, como diriam, problemas de outras coisas, que geraram grupos de trabalho e longas discussões, mas do meu ponto de vista técnico, o importante é que a transição que começou em 98 terminou e agora não tem nenhum governo, teoricamente, mexendo ou com poderes adicionais na raiz. Quer dizer, a proposta original, que era ir de um governo para zero e não de um governo para muitos, é a que valeu. Nós fomos de um governo para zero. Então, essa é a abertura, só para falar uma coisa inicial. Posso para o Everton. Então, Diego. Sobre sortear isso, né? Não, eu acho que a ideia, a partir desse momento que o DM deu um panorama histórico, é que o Everton, o mais novo mestre da parada, que escreveu uma dissertação sobre o processo de transição IANA, ele dê para a gente uma pincelada do que foi esse processo, é um pouco do que vocês estão vendo na tela, essa coisa meio caótica que está aqui. A gente resolveu botar na tela aqui, ele vai explicar. E depois eu volto para tratar um pouquinho de detalhes mais relacionados a um processo em paralelo a toda a questão da transição, que foi o processo chamado incrementando, aumentando a accountability. Tá? A palavra de difícil tradução para o português, que significa ao mesmo tempo prestação de contas, tomada de contas, essa coisa circular entre quem implementa decisões, quem determina as decisões, porque elas têm um impacto direto no processo de transição que aconteceu entre 2014 e 2016, mas que continuam até o fim de 2017 com uma série de trilhas que têm tratado de coisas como jurisdição, direitos humanos, o funcionamento das diversas organizações que constituem a ICANN, a forma com a qual o staff da ICANN deve prestar conta para os clientes das funções de IANA, deve prestar contas de todo o fórum, que isso pode funcionar assim, né? E a gente, quando pensou esse painel para tornar as coisas um pouco mais interessantes, a gente pensou em levantar para o DM perguntas assim, que nos inquietam enquanto pessoas que acompanham o assunto. Antes do Everton começar, se ele me permite, eu queria fazer só uma pergunta, né? Porque Cargas d'Água 2014 ou 2013 precipitou-se. Quais foram as causas que levaram a essa decisão do governo estadunidense de, finalmente, depois de tanto tempo, implementar a transição da IANA, né? Quais foram os motivos todos? Tem um em específico, tem uma conjunção de fatores, de alinhamento de astros, essas coisas? Como funcionou isso? Bom, evidentemente, é a minha versão do lado dessa história. Desde 2000, quando o contrato IANA NTIA está colocado, há um crescimento de tensões na área. Quer dizer, diversos governos passaram a ficar muito tensos em relação a um governo específico ter certos poderes, certas ferramentas que outros não tinham. Houve alinhamento de governos na área, like-minded e outros aí. Então, houve várias tensões e as reuniões do ICANN eram um cenário para isso. O GAC era um cenário para isso e essas tensões cresceram. Em 2013, além das tensões internacionais, tivemos o caso Snowden, o caso de vazamento de informações de espionagem. Então, isso talvez tenha sido a gota d'água que fez transbordar o copo das tensões. Então, visivelmente, já não estava mais, não tinha nenhuma forma de justificar a necessidade por segurança de alguém avalizar aquilo. E acho que eles reavaliaram isso e viram que a situação era, de fato, já intratável. Isso também ficou claro com a declaração de Montevidéu, onde os representantes da ISTAR, todos os que começam com I, a ISOC, a IANA, a IAB, etc. e tal, IETF, disseram, olha, tudo bem, tudo bom, mas esse jogo aí já foi longe demais, esse controle tem que ser abandonado e tem que ser devolvido à comunidade. Então, eu acho que houve uma conjunção astral, sim, que foi um crescente, mas teve um pico específico no caso do caso Snowden,
que gerou ainda mais, digamos, efervescência e burburinho na área, e a única solução viável, no caso, seria, de fato, voltar à ideia de 98 e repassar isso à comunidade, como era de se esperar. Em determinado ponto, até quem tinha um pouco menos de conhecimento, houve até um tipo de suspeita, de manifestação de suspeita, de que, de alguma forma, o DNS poderia contribuir para o que o Snowden, aliás, para o que o Snowden havia denunciado, e você considera que isso também, essa foi uma reação dos iStars para terem iniciado essa manifestação, porque a declaração de Montevidéu parte de uma reação. Esse, de novo, na minha opinião, são agendas que se misturam no processo. Quer dizer, eu duvido que DNS possa ser usado especificamente para você fazer monitoramento de alguém. DNS é um negócio técnico, é uma tabela de uma lista telefônica. Ninguém xereta as conversas de alguém usando a lista telefônica. Tem uma lista, portanto, eu sei o que está falando, não tem muito sentido. Mais que isso, na minha opinião, a internet pagou um pato aí maior do que o proporcional a ela, porque a grande parte dos vazamentos aconteceram na infraestrutura de telecomunicações. O que vazou foi cabo óptico que parava em algum lugar, o roteador foi tapeado, foi conectado em algum lugar, vazou conversa telefônica, portanto, usando a estrutura celular. Então, vazou também provavelmente e-mail, também vazou provavelmente rede social, mas a gente acaba escutando que a internet é que gerou esse bando de vazamentos, quando certo seria dizer que a infraestrutura de telecomunicações e a internet foram motivos de vazamento. Então, é evidente que para o pessoal das agendas A ou B, interessa colocar a culpa mais em cima de uma área ou do outro. Então, se você puder jogar nas costas da internet, esse bicho indomável, etc. e tal, você tem aí um argumento adicional. Agora, eu acho que foi positivo a gente ter feito essa transição, totalmente acho positivo, mesmo que os argumentos nem sempre sejam lineares em relação a isso. Bom, em determinado momento, então, anuncia-se a transição das funções IAM, e aí surge aquela pergunta, quais são as partes que vão compor esse processo de transição, né? Quem vai, como montar o processo de transição? Então, foram chamadas as comunidades interessadas, basicamente as comunidades de nomes de domínio, números IP, numeração ou endereçamento IP, e de protocolos. Então, cada uma dessas comunidades seria responsável por contribuir com o processo de transição, que depois seria coordenado por uma entidade chamada ICD, da qual o David fazia parte também como representante da ISO Global. Então, cada uma dessas comunidades interessadas produziu o seu plano, a sua proposta de transição para a parte de numeração ou endereçamento IP. Isso foi produzido de uma forma razoavelmente linear e bastante célere. Para a parte de protocolos, isso também ocorreu de uma forma bastante rápida, relativamente rápida. Na parte de nomes de domínio, também no ano de 2012, 2013, começa a apresentar um cenário de mudanças significativas com a entrada dos novos domínios de topos genéricos. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa reconfiguração na raiz da internet, ou em torno de raízes da internet, num ponto geopolítico, de política, de policy e de politics, a gente tem também essa reconfiguração naquilo que compõe a raiz de nomes de domínio com uma maior população por parte desses novos nomes de domínios genéricos. Que até então, esses novos nomes de domínio, aliás, os nomes de domínio que majoritariamente eram domínios de países, então .br, .ar, .ca, enfim, eram em número de domínios de topo, maioria na raiz da internet, a gente passa a ter uma maioria de nomes de domínios genéricos. E isso também é levado em consideração durante
a formulação das propostas, né, de transição. Muito por isso, a proposta de nomes é a que mais demorou para ser formulada. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, veja, a minha abordagem nisso é pragmática. Eu acho o seguinte: veja, a grande maioria dos detentores de nomes genéricos, né, não são de países remotos, são, em geral, do norte, ou americanos, ou europeus, na verdade, a maioria norte-americanos. Então, não é a mesma agenda, a mesma motivação que faria, digamos, um país não tão alinhado ficar preocupado com a transição haiana do que qual seria a preocupação de um detentor de domínio genérico. Então, do ponto de vista dos genéricos, evidentemente eles teriam que falar por si, mas a minha leitura é que domínio genérico existe por contrato com a ICANN. O que significa isso? Ao contrário dos CCs, que existem, que dá uma tabela chamada 3166, que atribui a um país uma entrada na país ou um território uma entrada na raiz, e, portanto, isso independe da decisão ou do desejo do ICANN, de quem seja. Para você ter um domínio genérico, você tem que aplicar, tem que assinar um contrato, quem te controla é esse contrato. E se você é alguém que tem assinado um contrato, se você puder melhorar os termos do contrato do seu lado, isso é sempre positivo. Então, a gente vê sistematicamente, digamos, discussões, debates sobre como mexer nos contratos, porque as partes que contrataram, de um lado é a ICANN, do outro lado é um operador também genérico, e gostaria de ter mais alavancagem, mais poder na mão para negociar o contrato. Então, isso parece ortogonal à IANA, mas não é ortogonal, porque se você está discutindo a transição do IANA, se você puder aproveitar isso e discutir características do ICANN, e eventualmente, inclusive, modificar algumas, no sentido de que deixem com mais poder de negociação, você vai aproveitar a janela de oportunidade. Então, exemplo, quando você contrata um domínio genérico, você diz qual é a função dele, se é de comunidade ou se é de uma função específica e tal. Por exemplo, ponto travel era para viagens, é para viagens. E daí você descobre que não tem tanto público, etc. E você fala, não, então eu quero fazer isso aí genérico, geral, não precisa ser viagem. Então, ponto jobs, não precisa ser para serviços, pode ser para algo ligado à Apple, ou ligado a outra coisa. Quer dizer, você pretende expandir o seu escopo. Você pretende, por exemplo, registrar 2 letras debaixo do seu domínio genérico, ou uma letra só, que não estava previsto no contrato. Então, se você puder, de alguma forma, levantar a bandeira de que é necessária mais accountability ou mais qualquer outra coisa para a ICANN, você melhora a sua posição de força numa negociação de contrato. O último exemplo nessa área, só para mostrar que às vezes as coisas são mais cínicas do que reais. Quer dizer, certamente um dos grandes defensores, entre aspas, de você não colocar dados no registro de nomes de domínio, vem da parte dos genéricos, não porque eles, imagino eu, sejam grandes defensores da privacidade, mas porque é certamente mais barato você não ter que colocar dado nenhum quando você vai registrar alguém, basta guardar um cartão de crédito. Mas isso é muito melhor vestido para a roupagem que nós estamos defendendo a privacidade dos registrantes. Então, toda essa escuta uma defesa desse tipo, precisa ver, existem de fato entidades que defendem isso, que não deve ter aquilo como uma questão de privacidade, e existem os que pegam carona no bonde porque interessa para a futura negociação de contrato. Dizer, bom, mas isso aí me envolve despesas, eu não posso garantir nada disso, e eu prefiro ser a favor da privacidade do que outra coisa. Bom, então isso é só para encerrar. Então isso levou a uma discussão mais longa na área de nomes. Não houve grandes problemas na área dos CCs, mas na área dos genéricos gerou uma porção de discussões, uma porção de desdobramentos, tanto que inclusive gerou um segundo streaming de discussão, que se junta aí os genéricos com um negócio chamado Atlas, que também é uma novidade na região do ICANN. Antigamente havia os representantes regionais, isso foi substituído por uma estrutura que está crescendo chamada Atlas. Então essa é a região, digamos, de maior tensão e mais política, porque há coisas a serem negociadas aí. Na região dos números, na região dos protocolos e na região dos nomes de país, essa transição estava prevista desde 98 e ninguém ficaria surpreso com isso. Nas demais, achou-se uma boa oportunidade para rever a ICANN, e não a transição simplesmente, e não a IANA simplesmente. E você, antes da gente falar especificamente sobre a parte de accountability, você pode falar um pouco sobre o que, qual o papel que a ICANN, qual papel era pretendido para a ICANN na época do Postel, diante desse cenário de ausência de contrato e vínculo com o governo americano, enfim, porque o papel da ICANN acaba
Nesse intervalo entre a criação dela e o início do processo de transição, ela acaba assumindo um papel e acumulando agendas que não necessariamente compunham a ideia original. Então, veja, a ideia original era substituir, digamos, a parte voluntariado dos primeiros integrantes da área, né, dos acadêmicos que tocavam aquilo, por algo mais comercial, mais privado. Comercial é uma palavra ruim, mas mais privado. Então, a Aiken assumia exatamente tudo que a IANA fazia. Ia ser o NFC Editor, ia distribuir números, ia distribuir nomes, ia cuidar da raiz, ia cuidar dos parâmetros. Tanto que a primeira configuração do Aiken, se vocês lembram, tinha 3 organizações de suporte. A organização de suporte de nomes chamava DNSO, a organização de suporte de números chamava ASO e a organização de suporte de protocolos chamava PSO. Com essa encrenca, falecimento do Postão e tudo mais, e depois com o contrato NTIA-Aiken, várias dessas comunidades se sentiram, digamos, menos em casa no processo. A primeira que puxou o trem aí foi a de protocolos. Quer dizer, o protocolo não faz mais parte do Aiken. Ela ficou bem debaixo do ISO, já estava lá daquele jeito, então o pessoal de protocolos caiu fora, não existe mais a PSO. Na primeira reforma do Aiken subiu. A segunda, que estava muito mal acomodada, era de nomes, estava genéricos e counterpole na mesma constituency, na mesma organização. Isso certamente era inviável, porque estava misturando gatos com cachorros. Então, uma divisão, e a DNSO se seguiu em GNSO e CCNSO. E finalmente, como havia 5 eleitos pelo mundo para a representação genérica, que era a General Assembly, né? Isso também não deu certo e foi alegado perigo de captura. Esses 5 nomes foram removidos e foram trocados por nomes indicados pelo Nominating Committee, que, numa certa altura do campeonato, indicava 8 dos 15, que também é esquisito. Hoje indica 8 dos 16, porque criaram a posição do Atlântico. Então, essa coisa mudou bastante, até porque não atendeu, na minha opinião, as ansiedades da comunidade da época. Você se imaginou algo parecido com a IANA, mas, primeiro, morreu o Postel. Segundo, entrou um monte de gente que não era exatamente conhecida na região. Vários componentes mais tradicionais, mais técnicos, recuaram no processo. Os protocolos, inicialmente, a atenção dos nomes foi resolvida pela divisão de nomes e números. O pessoal de operador de raiz, os produtos europeus, nunca assinaram nenhum contrato, e até hoje não tem contrato nenhum. Isso é tocado por uma liaison, a gente tem uma ligação entre a ICANN e eles, e continua desse jeito. Então, várias características da internet, para serem mantidas como eram originalmente, preferiram cair fora do processo e continuar independentemente. E é interessante salientar, isso que você falou da zona da raiz, porque isso também não compõe o processo de transição IANA. Né? Então, isso é uma característica até muito interessante do processo, porque muitas das disputas e das tensões de 98 eram relacionadas à posse, por assim dizer, desse objeto nem tão físico por um lado, mas muito físico por outro. Existem os servidores raiz. Né? Isso é muito interessante, porque eu não falei na hora. Quer dizer, na verdade, o contrato NTIA, a ICANN é triangular, não é um contrato linear. O contrato envolvia, desde aquela encrenca do Postel que eu falei, ter mudado do A para o B, eles escreveram no papel que o A tinha que estar com a VeriSign, né, que comprou a NetSolution, então é um contrato entre NTIA e o operador do A. Então, todos os operadores de raiz copiam o dado do A. Agora, quem põe o dado no A é a IANA. A IANA põe o dado no A assinado, tem 2 chaves, a chave que assina e a chave que assina, a chave que assina. Então, isso é novidade aí, devemos isso ao Steve Broker, que gerou essa parte da assinatura da raiz, que nos garante mais segurança ainda. Mas, em suma, a IANA gera a nova base, com a aval do NTIA, não mais agora, mas antigamente com a aval do NTIA, essa base é repassada para o servidor A, que é operado pela VeriSign, e a VeriSign publica isso no sentido que todos os demais servidores copiam do A. Isso também está sendo mexido na transição, também não precisaria ser especificamente esse operador o dono do A. Mas, qual forma importante para a comunidade é quem gera a base de dados, porque aí estaria o risco de você desaparecer da base de dados, ou aparecer uma coisa estranha, ou errar em seus números de servidor raiz, coisa assim, servidores DNS, coisa assim. Eu acho que o David deu uma deixa
muito importante agora para a gente entender toda essa confusão que foi o discurso e o debate público em torno da transição iana nos últimos 2 anos. Eu gosto muito de citar o Marcelo D2, aquele cara controverso que na década de 90 era preso porque fazia apologia à maconha, mas ele sempre fala que desorganizando ele consegue se organizar. E na prática o que acontece é que o Demi falou sobre 2 aspectos, não é? A geração do arquivo raiz, a implementação disso no servidor A e difusão para os demais servidores. Foi basicamente para essas 2 coisas que a ICANN foi criada na década de 90. Progressivamente, desde a criação da ICANN até os dias de hoje, ela assumiu um terceiro papel, que é o que gerou toda essa confusão que eles tentaram abordar com a ideia dos genéricos disputando com, eventualmente, o at-large, que tem algum tipo de implicação na política com os governos dentro. A ICANN virou uma espécie de arena política de definição de diretrizes para os nomes de domínio genéricos. E esse é o componente que acabou atrasando bastante a transição, porque as figuras de arena política com implementação das funções IANA acabou se confundindo, especialmente na forma com a qual as pessoas olham e entendem a ICANN. A transição acabou resultando no seguinte: hoje quem faz funções IANA não é mais a ICANN, é uma entidade chamada Public NRI, não, PTI. PTI. Public Technical Identifiers, né? Ou Post-Transition IANA. Essa é uma entidade diferente da ICANN, então, portanto, hoje a ICANN não mais desempenha as funções IANA diretamente. Ela é só o fórum de concertação dos atores em torno do DNS. Certo? A ICANN virou um dos clientes da PTI, um dos clientes da entidade que desempenha as funções IANA. Claro, a ICANN é a entidade controladora, em termos de direito societário da Califórnia, desta nova entidade. Mas isso ressalta a ideia de separabilidade entre quem faz as políticas para o DNS, quem faz as políticas para os números, quem faz as políticas para a designação de parâmetros de protocolo e quem implementa isso na prática. Então, essa é a noção fundamental que o processo de transição acabou gerando para a gente, né? Pode passar o slide, todos. Não precisa. Na verdade, essa seta que vocês estão vendo aqui mostra o que aconteceu em paralelo, né? A NRO, organização que faz a articulação dos números IP e números de sistemas autônomos por todo o planeta, o IETF, para a parte de protocolos, e a ICANN, enquanto a esfera política de definição de diretrizes para o DNS, cada entidade criou um plano desejável, ideal de transição, documentou isso em horas de trabalho, em calhamaços e PDFs, que um grupo de coordenação, do qual o Demi fez parte, integrou, limou inconsistências entre os planos da comunidade de protocolos, da comunidade de números e da comunidade de nomes, e encaminhou para o board do ICANN. Este fórum de concertação de governos, de empresas, da sociedade civil, achou por bem dizer o seguinte: bom, há mudanças na ICANN, mudanças estruturais, mudanças nas normas que organizam o funcionamento da ICANN, que precisam ser desenvolvidas para que a transição ela não deixe vácuo de controle, vácuo de prestação de contas e essas coisas todas. E é isso que fez a criação, pode passar todos, de um plano de accountability para o processo. E isso acabou também estendendo um pouco mais a conclusão da própria transição IANA, do plano de transição IANA. Esse pessoal parece da humanidade dele. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: tem todos os detalhes da transição, que vocês podem ler com bastante proficiência, não na tese do Everton, isso aqui já vai aumentar, mas eu tentei botar nesse mind map aqui
uma coisa que é o grande arcabouço de accountability dentro da ICANN. O que vocês veem do lado direito de vocês são as coisas que são permanentes e que, de certa forma, já existiam antes mesmo de começar toda essa confusão de transição IANA, certo? Mecanismos de reconsideração, de pedido de reconsideração de uma decisão do Conselho Diretor da ICANN, uma política de divulgação de informação e acesso a documentos que são próprios da ICANN, medidas de revisão dos processos, das políticas dentro de cada uma das organizações de suporte da ICANN, e coisas específicas relacionadas ao mercado de DNS, a satisfação e proteção dos direitos dos consumidores, a transparência da ICANN na condução dos seus negócios com os registros, os registrantes e entidades registradoras, métricas para saber se a questão do direito do consumidor está sendo preservado, políticas de avaliação permanentes da estabilidade e resiliência da rede do DNS, etc, etc. Mas pode passar para o lado esquerdo do gráfico. O que aconteceu ao longo desses 2 anos... Estou na barra? Não, na barra. O que aconteceu ao longo desses 2 anos foi que a comunidade de nomes dentro da ICANN conseguiu emplacar um processo para revisar a governança da corporação, da internet para números e nomes. E esse processo, ele foi levantado, a bola desse processo foi levantada pelos próprios stakeholders da ICANN, ganhou muito traquejo dentro do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a ponto do Larry Strickland, que é o diretor adjunto de comércio dos Estados Unidos, que toma conta do processo de transição, ter feito alguns requisitos que precisariam estar desenvolvidos antes de o governo dos Estados Unidos dar o aval para dizer que a transição está completa. Essas coisas foram jogadas num grupo de trabalho, numa trilha de trabalho número 1, e elas acabaram resultando em quatro grandes coisas. A primeira foi a definição de direitos e deveres dos membros do Conselho Diretor da ICANN, a definição de alguns princípios fundamentais para o trabalho da ICANN, a criação de mecanismos de revisão mais empoderados e mais, digamos assim, vitaminados para que os diversos stakeholders dentro da ICANN, os registros, os clientes do DNS, eles pudessem questionar decisões do Conselho Diretor, e pode passar para o próximo slide, e principalmente a criação de direitos e deveres formalizados para a comunidade da ICANN, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, se criou um arcabouço todo complexo, são 300 páginas de novo estatuto da ICANN, em que tem toda uma sistemática que empodera as pessoas que fazem parte do Conselho Governamental, da CCNSO, da GNSO, dos Comitês de Segurança e Estabilidade da Rede, para apontar ou remover diretores que falharam no seu desempenho no Conselho Diretor da ICANN. Aprovar, rejeitar os orçamentos, os planos estratégicos da corporação, certo? Fazer mudanças no estatuto da ICANN. Pedir que o Conselho Diretor reveja uma decisão que ele tomou em relação a, por exemplo, designação ou alocação de um novo nome de domínio genérico e, ao mesmo tempo, criar até mesmo os mecanismos de direitos para a comunidade da ICANN de poder perseguir no judiciário, na corte competente, a correção dos rumos para medidas que não tenham sido bem tomadas pelo staff da ICANN ou pelo próprio Conselho Diretor da ICANN. Tudo isso foi colocado no Estatuto da ICANN, ele foi reformado antes de o governo dos Estados Unidos dar o aval para a transição acontecer. Então, não foi basicamente criar um plano de onde vai ficar a sede da
da nova entidade que vai desempenhar a IANA. Qual vai ser a relação dessa entidade com a ICANN? Como é que o IETF vai se relacionar com essa entidade? Como é que a NRO vai se relacionar? Como é que os clientes IANA vão se relacionar com a nova entidade? Não foi só criar a entidade nem definir essas formas de relacionamento. Todo o processo foi acompanhado por uma revisão bastante drástica do que é a ICANN ou do que foi a ICANN nos últimos 18 anos. Pode passar. O interessante é que a transição se concretizou em setembro desse ano, no último dia de setembro desse ano, mas o grupo que pensou nessas modificações organizacionais e estruturais da ICANN, que a gente pode falar já no debate, ele continua trabalhando e tem uma previsão de continuar trabalhando até 2017 para tratar dessas coisas que vocês estão vendo na tela. Desde temas genéricos sobre jurisdição, e jurisdição é um tema tão multifacetado que envolve desde a lei aplicável aos contratos que a ICANN faz com os seus funcionários, mas também a lei que se aplica a questões concorrenciais que são adotadas, que são decorrentes de políticas adotadas pela ICANN em relação aos nomes genéricos. Questões relativas, e a Raquel estava falando antes sobre a questão de como legislações dos diversos países precisam levar em consideração a necessidade de manter a internet como um espaço único, não fragmentado e que seja plenamente estável ao longo do planeta, né? O pessoal, especialmente o pessoal dos genéricos, quer criar mecanismos para que o stack da ICANN seja mais controlado por essa comunidade de fora, porque tem essa tensão entre a ICANN enquanto uma organização, uma entidade individual que opera segundo interesses próprios, versus a ICANN enquanto um fórum que congrega o interesse da comunidade envolvida com os nomes de domínio. Isso passa até mesmo por questões de discussão sobre como a ICANN precisa adequar as suas operações à proteção e à promoção de direitos humanos. Essa é uma grande pancadaria no âmbito da ICANN. Talvez o Demi possa ilustrar para a gente quais são as controvérsias que estão envolvidas nisso, mas dentro dos nomes genéricos, por exemplo, há toda uma discussão de como devem ser as políticas relativas à liberdade total ou controle total dos nomes de registros que as pessoas físicas querem colocar. Então, tem uma tensão entre direitos de propriedade intelectual, por exemplo, e o interesse da comunidade de direito de propriedade intelectual de criar listas de nomes que sejam proibidos de serem registrados, versus o interesse de alguns atores de poder registrar toda e qualquer coisa no DNS por conta de liberdade de expressão. Então, há hoje em funcionamento na ICANN 9 grupos de trabalho que iniciaram seus trabalhos muito recentemente e que estão discutindo coisas como de que forma a ICANN precisa garantir a diversidade da sua operação, de que forma a comunidade da ICANN, antes de tentar judicializar qualquer coisa ou de abrir mecanismos arbitrais para a solução de disputa, precisa criar um mecanismo de engajamento prévio para a solução dialogada de conflitos, etc, etc, etc. Então, eu escrevi um texto no Observatório da Internet, depois foi para a Politics, chamado O Longo 2014 da Governança da Internet. Porque a governança da internet, como vocês viram pela fala do Demi, ela mudou em 2013, a partir de 2013, então 2014 começa em 2013. E ele só vai terminar especificamente, parece que a gente ficou vivendo isso até 2016. E ainda assim eu estou relativizando isso porque eu acho que a gente ainda vai até 2017 com muitas modificações naquilo que a gente vem operando. Notem que todas essas coisas, elas dizem mais respeito à chamada governança das coisas na internet do que aquela concepção mais restrita onde a gente iniciou o processo, que é a supervisão da coordenação dos recursos de identificação dos dispositivos que estão conectados na internet. Acho que isso dá um bom espaço para a gente debater a respeito de como a gente saiu da cabecinha do alfinete e a gente chegou quase que na internet interplanetária e todos os problemas que estão decorrentes disso. Eu não sei se o Demi tem alguma coisa a acrescentar para isso, mas eu sei que tem várias perguntas que fizeram antes para a gente, que talvez seja bom. Então, eu vou fazer um comentário de novo. Acho que estou talvez na contramão nessa discussão sobre
digamos, que você pode fazer ou não em nomes, porque eu não acredito que esteja ligado isso à liberdade de expressão. Quando eu estava no board lá, que uma das decisões que a gente tomou na época, devido à reação contrária de diversos segmentos da sociedade, era achar que o ponto XXX, o conteúdo, não era uma boa ideia com o domínio, pois foi pedido a revisão e perdeu-se justiça, e hoje tem isso aí. Qual é a minha posição? Eu acho que a internet tem que ser totalmente livre e aberta, qualquer conteúdo deve ser viável lá. Mas quando você trata de rótulos, os rótulos têm que não ofender expressões culturais, comunitárias. Eu acho que não devia ter um ponto God, um ponto Alá, porque isso, evidentemente, você pode expressar o que você quer achar em relação a isso, se é a favor ou contra, etc. Então, dentro de todos os sítios como tem hoje. Agora, é evidente, se você puder criar um nome desse tipo, e aí as coisas se misturam, ele tem um poder de venda muito grande. Quando criar um ponto XXX, era óbvio que se você quer, ou se você é da indústria de conteúdo adulto, você precisa estar lá, porque você não está fora da indústria, ou se você quer evitar que te coloquem indevidamente lá, você tem que registrar lá para garantir que está fora. Então, a USP, se não criar USP.xxx, alguém vai criar USP.xxx e vai dizer que tem conteúdo adulto lá que está relacionado. Então, quer dizer, existem mecanismos de, eu não diria chantagem, mas mecanismos de registro defensivo que garantem que esse pessoal já nasce com uma quilometragem garantida e com um público garantido que vai ser forçado a se proteger lá, independente se faz ou não parte da comunidade. Então, esse tipo de coisa eu acho danosa, e muitos dos genéricos têm essa característica tradicional. Quando criaram o Travel, mandaram para nós uma lista aqui no Brasil de 30 mil nomes de localidades no país, vocês terão uma vantagem de registrar antes, que aí ninguém registrará, então aqui tem 30 mil nomes, só $30 por cada um, vocês registram e vocês estão protegidos. Aí, na época, não CG para isso é uma besteira. Se você 30 mil nomes a $30, você viabilizou o cara. O Travel está viável porque só você já viabiliza o sujeito. Então, registremos Brasil.travel e esqueçamos o resto. A conclusão foi que o Travel mal se sustenta. Hoje nem sei se continua funcionando. Esse tipo de argumentação dúbia, né? Do tipo, protejamos a liberdade, deixamos de registrar ponto God, e aí o pessoal que é ateísta ou o pessoal que é teísta vai ter que ir lá se proteger para dizer a favor ou contra, mas tem que ser tomado com mais cuidado. Então eu não misturo isso com liberdade de expressão, mas como eu falei, nessa arena os argumentos se misturam. Então esse pessoal pode estar com a etiqueta de human rights e está defendendo coisas que, na minha opinião, talvez até vão contra, tá certo? Eu queria só agregar mais um exemplo. É o exemplo do ponto sucks. Ponto sucks em inglês. Sucks quer dizer fede, é ruim, é uma bosta, perdão do meu francês. Mas, então, abriram esse domínio. Né? E uma discussão sobre o que pode ou o que não pode no segundo nível diz respeito aos preços diferenciados que o algoritmo dos caras cobra para, se caso queira se registrar Demi Sucks. Ou Everton Sucks, ou Isaac Sucks. E esse modelo de negócio foi desenvolvido no sentido de, entre aspas, extorquir marcas famosas. A gente fez um piloto logo que eles lançaram o período de registro privilegiado. Se a gente colocasse Moro Sucks, Lula Sucks, Temer Sucks, Dilma Sucks, os preços eram completamente diferentes. Naquele momento, em 2015, o juiz Moro ainda não era uma figura relevante. Se registrava o nome dele por $50 por ano. O meu nome se registrava por $1,99 por ano. O nome Dilma custava $2.500 por ano. O nome Beyoncé, para quem é fã dela, era registrado por $10 mil por ano. Então, dentro da ICANN, essa discussão sobre, vamos lá, direitos humanos, coisas do gênero, até mesmo a discussão sobre aspectos concorrenciais, ela acontece porque, eventualmente, alguns grupos de stakeholders, eles podem conseguir, no processo de definição de políticas, exatamente como dentro do legislativo, trancafiar, né, botar um jabuti dentro de uma norma que o Conselho Diretor da ICANN aprova, que diz assim, pode fazer esse registro extorsivo, ou vice-versa, está proibido fazer esse registro extorsivo. Então, é por isso que as pessoas estão discutindo o, entre aspas, processo legislativo da ICANN para essas coisas. Porque apesar de nós, dos CCs, não estarmos afetados por essas normas que a ICANN adota, todos os genéricos são afetados. Então, se diz que é possível, sim, fazer
um modelo de negócio extorsivo desse jeito, isso afeta todo o mercado global de genéricos. Se diz que não pode, que é proibido, isso afeta todo o mercado de nomes genéricos também. E por isso, na prática, é que a gente jamais, porque afeta o mundo como um todo, a gente jamais vai ter soluções que são praticamente pacíficas nesse mosaico de gente que opera no mercado na camada de registros, na camada de entidades registrantes, na camada dos registrantes, pessoas físicas e jurídicas que se valem do DNS. Então, é uma questão muito, muito complexa que está em andamento lá. Bom, obrigado pela exposição aí. Agora vamos abrir as perguntas. Vou começar com uma pergunta aqui da Renata Aquino, via Hangout. A transição da IANA aconteceu no mesmo ano do primeiro ano de renovação do mandato de 10 anos do IZF. Como é que a gente pode antecipar os próximos 10 anos de interação desses espaços de debate, a IGF, que é a IAICA? Bom, Renata, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu acho que há uma coincidência entre os dois eventos, que não é tão coincidência assim. Primeiro, porque dentro da trilha aberta pela Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação em 2005, a questão da supervisão unilateral dos Estados Unidos, ela foi tratada e isso foi crescendo em espiral a ponto de, 10 anos depois, coincidentemente com o processo de revisão dos 10 anos da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação, a gente ter tido o resultado que se almejava desde antes mesmo da Cúpula Mundial para a Sociedade da Informação. Me parece, pessoalmente, que o IGF cada vez mais se transforma como o ponto focal para a discussão de tudo que está relacionado à internet. De um ponto de vista mais estritamente técnico, a coisa muito mais ampla, como inclusão social propriamente dita e alcance das metas de desenvolvimento sustentável, como trouxe a Raquel aqui no início da conversa. E por tratar de uma agenda tão ampla e tão vasta, que pode ter o benefício da pluralidade e, ao mesmo tempo, como eu já ouvi o Demi dizer, da superficialidade na trilha IGF, a gente vai invariavelmente lidar com as interfaces entre essas duas coisas. O mais importante nessa interface é que a gente consiga saber quais são as interfaces que são efetivas, as implicações que são mútuas mesmo, e quais são aquelas que são mais fruto da incompreensão a respeito de como cada coisa se encaixa nesse ecossistema, que está muito bem mapeado, me parece, na Declaração NET Mundial. Eu acho que a Declaração NET Mundial é o ponto de partida para a gente tentar desbastar o caminho para entender de que forma a coordenação de recursos de identificação funciona, quais são as implicações que ela pode ter para a vida em sociedade em geral e como isso se insere na ideia de uma governança da era digital mais ampla, que é o que as pessoas agora têm que ter. Alguém quer? Julião Braga, da Universidade de Mackenzie. Na realidade, eu tenho uma pergunta sobre aquela post-transition da IANA, que é essa instituição. Em determinado momento, você falou que a ICANN tem uma certa influência sobre ela, né? Como é que isso é constituído, quer dizer, de que forma que ela está estruturada e se isso vai mudar esse processo. Segunda, são algumas observações. A preocupação do TME a respeito do DNS é importante, porque às vezes as pessoas confundem exatamente o problema do DNS. O DNS, na realidade, ele é uma peça fundamental para a internet funcionar. Eu não sei se o TME tem conhecimento, mas desde que o registro BR colocou os dois servidores DNS disponíveis para web,
A internet melhorou bastante. Uma pena que tenha parado esse processo, porque não colocaram a possibilidade da gente incluir o reverso. Mas foi uma excelente questão. Outra observação é sobre esse processo, na realidade, de relacionar com a IAN e o papel dos Estados Unidos nessa história toda, porque, na realidade, houve uma pressão imensa, inclusive no Congresso americano, para barrar a gente sabe disso. Mas há um negócio interessante nessa história aí, que é o seguinte: a declaração do Uruguai, por exemplo, só foi possível, aquilo foi uma declaração diplomática, mas era uma afronta à perspectiva que o governo americano tinha, né? Mas isso só foi possível porque o modelo que se criou relacionado com a internet, às vésperas de 1993, que foi a criação da ISOC, e a independência daquele conjunto de setores que fazem a internet funcionar, que é o IETF, a RTF, etc. e tal, ficaram independentes, quer dizer, eles são intocáveis, não existem. Na verdade, não existe. Foi um modelo muito bem bolado. E montar uma estrutura para fazer a internet funcionar, como existe atualmente, imagina quanto custaria o IETF, não as reuniões, mas a estrutura do IETF, o voluntariado do IETF. É quase impossível você manter um grupo tão grande, e lá para a ISOC, que dá ajuda financeira lá, não custa quase nada, praticamente. Né? Então, o modelo da criação da ISOC, pelo Postel, o CEF, etc. e tal, nas vésperas de 93, é que, para mim, foi a grande jogada nessa história toda. Quer dizer, ninguém pode fazer nada contra a internet, certo? Porque não existe o IETF, por exemplo. Certo? Perfeito. Então, eu ia aproveitar, vou responder de trás para frente. Em primeiro lugar, eu acho que isso. O ISOC foi criado para dar uma estrutura, algo que não tinha estrutura, e foi bom que não tivesse estrutura. E eu diria, agora não tenho nenhuma informação factual, isso tentou se repetir na região mariana, quando fizeram o Internet Adult Committee. Também Postel, CERF, companhia. Quer dizer, eles tentaram a segunda solução do mesmo estilo em relação à IANA, só que aí não deu certo. Não deu certo por uma função de motivos comerciais que não havia na área de protocolos. Na área de protocolos, o pessoal acadêmico reina e continua funcionando bem, mesmo quando delegado à empresa, enquanto na região do ICANN, dos nomes, né, com essa história dos genéricos, que foi, na minha opinião, um bode que o Postel colocou na sala e morreu e deixou o bode lá dentro. Então, esse bode afetou o futuro desenvolvimento. Mas a ideia parecia irmã, quer dizer, enquanto a ISOC resolveu o problema de IAP, IETF, RTF, etc., né, a região do ICANN de nomes ia ser resolvida por esse outro lado e acabou não dando certo. Na região política, eu acho o seguinte, uma avaliação minha de nós, que se o governo americano tivesse aberto mão, quer dizer, em 98 tudo bem, ficaram com medo do que ia acontecer sem o Postel, fizeram um contrato. Se em 2003 o primeiro vencimento eles tivessem encerrado o contrato e repassado para a ICANN, o ISIS não teria levantado essa bola. Quer dizer, a declaração de 2005 vem do fato de que eles continuavam renovando o contrato. Então eles criaram um problema para si próprios. Foi uma tensão crescente que desemboca em 2013. Então, acho que essas coisas, de alguma forma, se misturam aí e geraram esse cenário que deu aqui dentro. Mas, e finalmente, último comentário rápido aí. Esse PTI que foi criado, que é dentro do ICANN, é uma organização cujo dinheiro vem do ICANN, é controlado pelo ICANN, etc. E tal, mas ela é separada, apesar que o STEF que era o STEF da ICANN, Elise, Guerra, companhia. Porque se algum dia tiver algum problema, esse pessoal consegue mover, como o velho Thunderbird 4, é um satélite que você pode sair de dentro do Thunderbird 2. Ninguém sabe o que eu estou falando, mas tudo bem. E consegue continuar o voo em outra área. Eu acho que o Demi tocou num aspecto fundamental. A ICANN direciona recursos para a TTI, certo? Porque isso foi acordado, e direcionou preliminarmente o STEF da TTI.
e com o tempo pode se renovar. Mas para garantir a estabilidade no funcionamento da raiz da internet, a opção foi por simplesmente transferir esse sistema. Na verdade, a PTI ela é uma organização completamente nova, autônoma em termos de direito societário. Ela tem o seu próprio estatuto e ela está incorporada sob a legislação da Califórnia. Mas ela tem uma única acionista, né? Na verdade, uma única entidade controladora, que é a ICANN. Tudo bem, são entidades autônomas. Hoje, por exemplo, se o IETF quiser, o mesmo memorando de entendimento e o suplemento ao memorando de entendimento lá de 2000 entre ICANN e IETF, ele pode ser levado para qualquer outra entidade que se disponha a manter os registros de protocolo. A mesma coisa acontece com a NRO. Difícil dizer que a ICANN conseguiria romper com a sua própria subsidiária e que a comunidade da ICANN, que criou todo esse modelo, levaria as funções IANA em relação aos nomes para outro lugar que não a PTI. E difícil, inclusive, de projetar que não teria uma batalha campal, em termos políticos, para tentar jogar a IETF e a NRO eternamente para debaixo da PTI, mas isso são outros 500. Como a PTI está estruturada hoje? O IETF não se sentiu confortável de fazer um novo contrato com uma nova entidade que recém tinha sido criada. E ele manteve toda a sua relação contratual com a ICANN. Então, é como se a IANA ainda estivesse dentro de uma portinha da ICANN. A ICANN foi quem fez um subcontrato e repassou as suas responsabilidades assumidas junto ao IETF para a PTI. A NRO, para os números, fez exatamente a mesma coisa. Continuou contratando com a ICANN a execução das funções IANA no que diz respeito aos números de endereço IP e sistemas autônomos. E a ICANN disse o seguinte: olha, nesse contrato aqui eu vou passar para a PTI, certo? ICANN e PTI têm aquele Services Agreement, que é o que estrutura toda a relação das duas entidades, como controlador e controlada se portam desde prestação de contas, exercícios, etc., exercícios financeiros orçamentários, até a parte dos funcionários, remuneração, orçamento e tudo mais. E tem um outro contrato aí, que é uma coisa que foi alheia à transição IANA, que foi negociada bilateralmente entre a ICANN, VeriSign, com a participação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, para a manutenção da zona raiz. E aí é muito interessante, porque a ICANN fez o contrato de repassar a VeriSign a tarefa de administrar a zona raiz, né, de executar a zona raiz, e a ICANN subcontratou para a PTI. Em termos práticos, portanto, a ICANN não faz mais nada. A PTI tem uma sede diferente, inclusive, em Los Angeles, eles não estão no mesmo espaço físico. É a subcontratada da ICANN para fazer tudo e qualquer coisa que diga respeito à transição IANA. Pelo menos em termos formais hoje, a gente pode afirmar que a ICANN virou apenas o fórum de políticas para os nomes genéricos, o fórum ponto de encontro da Address Support Organization e da CCNSO para os códigos de país, como ponto de encontro para isso. A parte mais operacional está toda subcontratada onde possível para a PTI. Só queria trazer um outro aspecto sobre aquele comentário da pressão do Congresso dos Estados Unidos. Foi algo que a gente pôde observar de muito perto, como a administração Obama estava completamente assustada com essa reação de alguns republicanos, Ted Cruz, presidente eleito Donald Trump, de dizer que a internet é um recurso dos Estados Unidos e que eles fariam de tudo para subverter e acabar com o processo de transição IANA no Congresso. E até ameaçaram de voltar atrás depois da eleição do Trump. É impossível, é juridicamente impossível que o governo dos Estados Unidos obrigue a ICANN a firmar um contrato, porque isso não existe na prática. Não há instrumentos jurídicos para o governo do Trump dizer assim: ICANN, manda de volta e vamos voltar ao estado anterior. O navio já partiu do porto, não vai acontecer. Se por um acaso o Congresso dos Estados Unidos tivesse barrado, o grande medo do governo estadunidense era o de alimentar outros governos do mundo a dizer: vejam, esta postura unilateral exige uma reação concertada, intergovernamental de outros países para acabar com isso.
Não se pode dizer, entretanto, que a transição iana agradou gregos e troianos indistintamente, e justamente o fato de esta estrutura contratual estar toda submetida à jurisdição do Estado da Califórnia significa que a gente ainda vai continuar ouvindo e vendo os mesmos debates que a gente ouviu nos últimos 18 anos a respeito de, bom, o governo não controla mais diretamente o desempenho das funções IANA, mas o desempenho das funções IANA ainda está submetido à jurisdição da Califórnia. E aí, na verdade, o que acontece é que a gente volta a ressaltar a importância de separar o que é esta estrutura, o desempenho das funções IANA e a raiz do DNS, de todo o resto que hoje integra esse grande arcabouço de governança da internet. A confusão entre essas duas coisas é o que vai continuar alimentando o debate de que os Estados Unidos, ainda que indiretamente, unilateralmente, controlam a internet e tudo mais. Então, é muito importante saber disso aqui e saber de como isso aqui tem relação ou não tem relação com todo o resto da agenda que a gente tem. Uma pergunta. Ajeita mais uma coisa. Acho que tem um antes, Fátima. Bom dia, meu nome é Celso, sou federal de São Paulo. Bom, queria fazer uma ponderação só quanto ao Snowden, né? Eu acho que ele deveria falar, logicamente, NSA, né? Acho que o Snowden não está só e não existe apenas um Snowden, até porque eu acredito muito que isso é apenas um rastro de fumaça, tá? Então, como técnico, né, de TI, a gente está acostumado com esses rastros. Outra coisa, você falou de que a ICANN, ela pegou a parte de accountability e a parte de working ability, ou seja, a parte operacional, tá? E a parte de root, né, como você fala, raiz. Qual é o nível de jurisdição virtual? Vamos abstrair, né, esse tema, porque não estou falando de uma coisa bem abstrata, ou seja, dentro do mundo virtual. Então, qual é a jurisdição de cada um dentro dessa parte abstrata virtual hoje? Não estou nem dizendo a nível de país, até porque Califórnia fica nos Estados Unidos, tá? Bem perto de Langley até. Então, eu acho que quem continua controlando a internet vai ser os Estados Unidos. Agora, virtualmente, deve haver uma linha tênue, né, entre as jurisdições virtuais. Como que fica isso dentro desse contexto que vocês colocaram? Eu acho o seguinte. Bom, continuar desligado? Não, valeu. Bom, é evidente que, tirando coisas como ONU, Cruz Vermelha, que são organizações que, teoricamente, são independentes da legislação nacional, existe uma legislação nacional. A parte de raiz, só para dar um exemplo, está distribuída entre servidores em vários lugares do mundo. A maioria nos Estados Unidos, mas tem espelhos em todos os lugares. E a minha impressão é que isso funciona como funciona, porque há uma relação de confiança. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Por exemplo, a legislação americana aparentemente proíbe empresas americanas de ter relações comerciais com países que são considerados inimigos dos Estados Unidos. Isso podia se refletir na internet como alguém alegando que, bom, o que a ICANN faz, ou o que o IANA faz, é dar serviço para a Coreia do Norte, ou coisa assim, ou deixar ela na raiz, e, portanto, está violando a legislação americana, e, portanto, devíamos removê-las da raiz. Se alguém dissesse isso, eu diria que em minutos, ou talvez em horas, a estrutura de servidores raiz iria gerar a estrutura do B, que seria a estrutura que manteria aquilo e não aceitaria a indicação de remoção, porque isso não estaria de acordo com o conceito de internet e com a comunidade internacional. Então, eu concordo que existe esse risco. Não há um risco, você está numa legislação e a legislação pode obrigar você a fazer certa coisa, mas isso nunca aconteceu, porque seria certamente um tiro no pé da própria comunidade, e seria um tiro no pé da própria, digamos, noção norte-americana, que seria a internet, se fossem tomadas atitudes nesse sentido. Então, a internet é íntegra hoje porque nenhuma atitude, seja pelo governo de um lado, seja pelo governo do outro, teve argumentos para poder gerar uma separação. Na época do DNS novo, a China tinha, na época, dito seriamente que se não houvessem domínios genéricos em caracteres chineses,
eles teriam que criar uma nova internet, porque os chineses não poderiam usar isso daquele jeito, etc. Foram criados domínios com caracteres chineses, mesmo assim, acho que o ponto CN, que é o ponto China em caracteres latinos, ainda é maior do que o ponto equivalente em caracteres chineses, porque o mundo é global e você acaba usando os caracteres normais. É importante ter os caracteres não latinos, mas você funcionaria também com normais, como nos velhos tempos o correio normal funcionava com texto escrito em francês no envelope. Então, o que eu diria é que existem riscos devido à legislação nacional, temos isso em diversos países, até no nosso, ao bloquearmos aplicações depois que o vale, mas acho que isso a priori não afetou ainda a internet como uma entidade única e não partilhada, não balcanizada, e esperamos que continue assim. Então, às vezes, o argumento contra uma legislação específica que pode ser ameaçante pode gerar a troca disso por algo pior, que é uma balcanização da lei, que nós gostaríamos que não acontecesse. Mas, como falei, eu não sou da área jurídico-legal, eu estou dando meu palpite como sujeito da área da internet. Não sei se respondi alguma coisa, mas não respondi nada. Professor, eu só queria fazer uma ressalva. Eu não sei se é tão simples dizer que a internet vai continuar submetida à jurisdição dos Estados Unidos. O registro de nomes de domínio da China, operando na China, precisa seguir a legislação chinesa. As pessoas que querem registrar o domínio e que estão em Taiwan, usando esse serviço na China, precisam respeitar a legislação de Taiwan. Então, é muito complexo a gente dizer que o simples fato de essas coisas aqui estarem submetidas à jurisdição da Califórnia fazem necessariamente todo o sistema internet estar submetido à legislação da Califórnia. Só um comentário. Mesmo assim, o pessoal da China que quiser registrar o .com, provavelmente consegue. Exato. Né? Então, assim, conhecer a teia entre registros, entidades todas que são registrars, né? Que, como elas estão espalhadas pelo mundo, é o grande desafio de a gente, no final das contas, saber qual é a lei que se aplica a qual tipo de relação específica. Por exemplo, se a PTI tivesse sediada na Turquia, a legislação da Turquia se aplicaria aos contratos de trabalho da PTI. Então, a própria ideia de jurisdição é muito multifacetada para a gente afirmar assim, que são os Estados Unidos e a jurisdição americana que está resolvendo isso aqui. Claro que decisões do Conselho Diretor, adotadas, registradas lá na Junta Comercial da Califórnia, elas eventualmente precisam ser desafiadas, questionadas na Califórnia. Agora, para todo o resto, para o funcionamento da cadeia do DNS, o buraco é muito mais embaixo. Um último comentário, já sei que passamos do tempo muito rápido. Houve uma ação na legislação americana para tirarem o domínio do Irã e o domínio do Coreia do Norte. Bom, um cidadão israelense que se sentia prejudicado pelos domínios do Irã e do Iraque, e ele abriu uma ação dizendo que não podia ser mais isso, porque na legislação americana isso não tinha, e quem defendeu bem e perderam, quer dizer, graças a Deus tudo continua funcionando. Mas, quer dizer, esse é um risco que acontece. Às vezes pega um juiz esquisito e fala que ele tem razão, esse domínio está atrapalhando a vida dele por algum motivo, e pode tomar uma decisão ao contrário. Então, esse risco existe, não se nega, mas eu diria até hoje não foi usado e eu não sei muita alternativa para isso, exceto talvez a internet interplanetária. Vamos ver se isso para o Marte ou coisa assim, talvez tivéssemos livres disso. Eu sei que a gente tem a Fátima ainda, né? Mas eu só queria fazer, assim, são dois centavos em relação ao que o David falou. Imaginem que esta PTI, na hora de geração do arquivo raiz, ela deleta o .br. Onde o advogado do senhor David Gage vai ter que procurar algum tipo de remédio contra isso? Aí sim a gente vai ter que buscar se submeter à jurisdição da Califórnia. Então, na prática, assim, pensar na deleção do .br é algo bastante drástico. Significa que a gente não deve pensar em talvez discutir soluções para evitar que o DEMI precise buscar a Califórnia? Bom, isso sim, a gente pode ficar discutindo, é basicamente isso que a gente faz em filosofia desde que o mundo é mundo. E é útil, o problema é a questão prática, a gente precisa lidar também com o aspecto prático. Bom, esse exemplo aí vai ser exemplo dele, não, senão vai ficar sem dormir hoje. Péssimo. Próximo exemplo, senão vai ter pesadelo hoje à noite. Já está pensando para a Califórnia. Bom, a gente vai para a última pergunta aqui da Fátima, um minutinho só. Passar o microfone para ela e essa vai ser a nossa última pergunta já, porque ele está com o outro bem estourado.
seria o mais perigoso que poderia acontecer com a internet? Isso, um problema de deleção de um ponto, e o fato de ter mudado para a PPI melhorou ou piorou isso? Bom, melhorou porque não está mais, digamos, submetido à NTIA, o Departamento de Comércio americano, dependendo do governo dos Estados Unidos. Do jeito que vocês falam, ainda está. Não está. Tá a legislação americana, as cortes americanas. Tem um juiz americano que tem que julgar isso, mas não um Departamento de Comércio. Você saiu do executivo para o legislativo. O judiciário, do executivo para o judiciário. Eu acho que o maior risco não é deletar um país. Se você deleta uma entrada de país ou de território qualquer da raiz, isso é facilmente contornável, mas isso gera automaticamente uma divisão da internet em dois pedaços. Você vai ter uma segunda raiz imediatamente. Quer dizer, se alguém detona a raiz e a raiz deixa de ser algo de confiança geral, aparecerá uma nova raiz. E com isso você terá a raiz do A e a raiz do B, e nós iremos na direção de uma internet dividida em pedaços. Então, acho que tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça, porque a consequência disso é que nós teremos uma internet dividida e não tão valiosa como a que tem hoje. Isso não interessa para ninguém. Eventualmente não, mas antes se você for um sujeito que for removido da raiz, aí você vai querer dar um jeito na vida. Né? Eu diria, Fátima, que o maior risco hoje está no fato de que não essa parte lógica da internet, em que todo mundo tenha consciência da necessidade de estabilidade e uniformidade pelo planeta, parece, né? Exceto alguns arroubos legislativos que a gente observa por aí, mas o maior risco está na possibilidade de cooperação dos donos da infra de telecom com autoridades policiais, judiciárias, administrativas e, eventualmente, dos caras da camada de aplicação cooperando com isso, mas isso é uma outra discussão completamente diferente. Já vai para privacidade. Exato, eu acho que esses são os maiores riscos que a comunidade de internet afeta. Acho que isso aqui, apesar de todas essas coisas formais, elas terem implicações, de um ponto de vista prático, elas estão muito bem resolvidas pela natureza espalhada do sistema, né? Pela natureza distribuída. São dezenas de milhares de entidades operando todo o sistema de forma colaborativa. O problema é quando a gente tem um monopólio de 3 ou 4 empresas na camada de infra, a gente tem um monopólio de 3 ou 4 empresas com 80% na camada de aplicações. O monopólio sempre é problema. Bom, pessoal, vamos agora para um coffee break. Gostaria também de agradecer